Eu recebi alguns e-mails em que ficou bem claro que aconteceu uma confusão o que é totalmente compreensível quando a gente está falando em termos de relativo e definitivo e por que a gente faz essa distinção. E eu vou voltar a esse tópico agora. Não é um vídeo do Farol da Certeza, embora, claro, tenha tudo a ver com o assunto que a gente está tratando lá, particularmente nas próximas questões, mas eu vou tratar aqui de uma forma solta, de acordo com as contribuições que têm vindo por e-mail a respeito desse ponto. Quem quiser pedir os cartões, eu estou com esses cartões novos agora que saíram recém, por favor, envie o seu endereço de correspondência para esse e-mail aqui. Pode já enviar o endereço direto. Não precisa perguntar para mim se eu mando o cartão, se não mando o cartão. Manda o endereço que eu mando o cartão. E se quiser contribuir de alguma forma com esse canal ou com o envio desses cartões, tem esse endereço aqui no qual tem opções para fazer depósito em conta bancária, no PagSeguro, PayPal, o que for. Eu peço que vocês divulguem esse canal em redes sociais, passem para os amigos que vocês acham que possam ser interessados. Se vocês veem algum mérito nisso que eu estou fazendo, né? Curtam os vídeos, né? Assinem o canal e comentem e assim por diante. Eu sou antipático no e-mail e nos comentários, mas por favor me escrevam. Algumas vezes temos contribuições muito boas e que se tornam vídeos, né? Então nós estávamos discutindo essa questão do relativismo, e o relativismo ele é sempre muito interessante, parece muito interessante assim, né? Porque parece que tem uma tolerância em respeitar que o outro pode ter a verdade dele, que é diferente da nossa, né? Então, isso daí é um problema que se tem em filosofia que lida com proposições, né? Então, proposições que expressam crenças. Tem toda uma briga lá para dizer que uma crença é igual a uma proposição. E daí tu tem toda essa noção de proposições encadeadas e tem uma doxa, né? Um sistema, uma forma de expressar as coisas. Então no Dharma muitas vezes a gente usa essa expressão verdade definitiva, verdade absoluta. O Dharma é a verdade, verdade é um valor assim, como também no cristianismo se usa verdade num sentido menos rigoroso, como se usa na filosofia, né? Então, o que se quer dizer por verdade definitiva não é algo proposicional, não é algo que vem de uma crença, né? Crença tem uma definição, né, em filosofia que é um pouco diferente do que a gente normalmente pensa, né? Então, crença é qualquer coisa que você, qualquer juízo que você tem, né? Juízo e crença é um sinônimo que você tem sem uma justificação apropriada. Então, pode ser que tenha justificação, pode ser que não tenha justificação, mas se você só coloca ele lá sem a justificação, ele é uma proposição, é uma crença, né? Então, tem a ver com uma coisa que você diz a respeito de um estado de coisas. Um conjunto de palavras, uma palavra, que você se refere a um estado de coisas, ok? Aí tem todos os problemas da filosofia com relação a isso, com a teoria da correspondência e assim por diante. Todos os problemas da teoria da correspondência, tudo que eles vão sofrer, horrores com relação a isso. Quando a gente está falando verdade, aqui nesse sentido de verdade definitiva, verdade absoluta, verdade última, no Dharma, a gente não está usando o sentido filosófico, a gente está usando um sentido que diz respeito à realidade, né? Então a realidade ela não é proposicional. Várias vezes isso está dito nos textos budistas, né? Então quando às vezes diz que é inefável, não é só porque você reconhece isso e daí você não tem como expressar para outra pessoa. É porque ela não tem um conteúdo proposicional mesmo. Ela não tem um conteúdo cognoscível num sistema de referências, né? Não tem nenhum sistema de referências que pode se referir a ele, ok? Então a gente faz, né, quando a gente está falando e aí, esse é o pulo do gato aqui que as pessoas não estão entendendo, pelo menos quando elas me mandam um e-mail. Quando a gente está falando aqui, a gente sempre diz, bom, na verdade, não tem verdade relativa, é só a verdade definitiva. A verdade definitiva é definitiva, a verdade relativa é falsa. Ela é totalmente falsa. Okay? Então por que a gente faz a distinção? Porque nós estamos falando. Então quando nós estamos falando, nós precisamos discriminar. Então quando a gente precisa discriminar, qualquer conteúdo que a gente estiver falando sobre o Dharma, sobre qualquer coisa, vai ter que ter essa divisão entre um conteúdo definitivo e um conteúdo expediente. Okay? Qualquer coisa. Por quê? Porque está na natureza da expressão
dual. Expressão dual quer dizer uso de palavras que se referem, símbolos que se referem e assim por diante. Então você tem um referencial, a gente vai precisar, vai estar falando do relativo, e daí a gente vai usar um referencial específico com todo o cuidado do mundo para não transformar esse referencial específico numa, numa reificação, a gente vai, né, nomear isso de verdade última, verdade definitiva. Okay? Então, o budismo, na verdade, eu acho que é dos sistemas que lidam com essa noção de inefabilidade, noção de como não falar com... é o que mais racionalmente lida com isso. Então tem bem estabelecido onde estão os limites da linguagem, e os limites da linguagem eles podem ser poeticamente ultrapassados, mas sempre tem uma doutrina exegética que trabalha a noção desses limites poéticos, ou não. Quando eu falo poético aqui, quer dizer que você está falando a partir de uma expressão emocional, você está falando a partir de uma expressão que diz respeito a tocar o coração dos outros e não diz respeito a uma coisa necessariamente proposicional, ok? Aí tá, aí tu pode dizer, mas então essa verdade definitiva é um sentimento. Não, é que isso, quando a gente usa as palavras, ou a gente está usando, ou a gente está apelando para a publicidade, né, para os sentimentos das pessoas, ou a gente está apelando para a devoção, né, devoção é relativa também, ou a gente está apelando para o intelecto das pessoas, e de fato o intelecto, como eu já fiz no vídeo lá, a publicidade é superior, o intelecto é inferior, né, funciona menos, está mais desvinculado da nossa realidade interior do que a publicidade, né? Tanto que a publicidade ganha mais dinheiro, né, do que a produção literária, científica, filosófica, né? Por quê? Porque funciona no mundo, vende mais, as pessoas pagam para alguém fazer o RP, a publicidade, porque aquilo funciona, ok? Que a gente não está discutindo valores aqui relativos a essas coisas, ok? Então a gente tem essa distinção aqui entre relativo e definitivo, que ela é necessariamente feita quando a gente fala dessas coisas. Então, se a gente está falando, se a gente vai dizer não tem verdade relativa, isso é uma afirmação que está trabalhando verdade relativa e verdade absoluta, verdade definitiva. Então, ou realidade definitiva, assim por diante. Quando quer que a gente estiver discutindo esse assunto, se referindo a isso, a gente vai cair nessa dicotomia. A gente vai ter esses dois polos, ok? Aí a gente vai usar esses dois polos para fazer a seguinte afirmação. Na verdade definitiva, não tem separação entre verdade relativa e verdade definitiva. Tem uma união, elas são a mesma coisa. Né? Quem é que está falando do ponto de vista da verdade definitiva? Num sentido último, ninguém. É impossível. Se você usa palavras, você está usando... É inefável. Você tá usando, por isso que se fala que a fala do Buda é mágica, é miraculosa. Né? É porque ela está fazendo esse tipo de demonstração que está além do potencial das palavras, além do potencial inerente das palavras. Né? Então, quando está falando, ele está falando além do que pode ser falado, não porque alguém vai impedir de falar, ou porque né, não vai soar bem, ou porque não sei o quê, mas pela capacidade de expressão, tá além da capacidade de expressão. Então, isso é a própria fala do Buda, a fala do Buda é além da possibilidade de expressão. Ok? Então, quando ocorre, daí a gente tem os perigos aqui, quando ocorre da gente se apropriar da noção de verdade definitiva para justificar alguma coisa que não é definitivo, aí a gente tem aí o pessoa que levanta a bandeira dizendo sou Jesus Cristo, me respeitem. Eu sou astrólogo, vocês precisam acreditar em mim. Né? Então, por decreto, a pessoa diz, não, eu sou dono da verdade definitiva, o que eu estou expressando é a verdade definitiva, e assim por diante, assim por diante, assim por diante. Isso daí pode parecer um exemplo extremo, mas é uma coisa que todo mundo, quando está estudando isso, fazendo esse jogo, vai cair nessa armadilha de se colocar na posição... Né? Primeiro porque, óbvio, né? A gente está falando de não dualidade e está dando uma preferência muito grande para a não dualidade. Está dando uma preferência muito grande para o definitivo. O definitivo é melhor, né? Top. O que você vai ver na internet aí, assim, a riqueza, o ornamento do Dharma é o expediente. O expediente, né? O expediente é o mais difícil de entender. O expediente é o que é a compaixão do Buda, né? É onde chega na gente, onde a gente pode entender e trabalhar. O definitivo é dono da verdade, mas ele não se manifesta, ele não tem como se manifestar. Então, então isso é uma brincadeira para dizer assim,
a gente tem uma tendência a fazer uma hierarquia aqui, dizer assim, tem esse definitivo que é o que realmente existe e o relativo que é o falso, o que não existe, o que não importa, o que não é tão poderoso, o que não é tão, ok? Ao fazer isso, nós estamos fazendo exatamente a divisão que não existe no definitivo. O definitivo não faz essa divisão. O definitivo ele reconhece o expediente em cristalinamente como perfeito, ok? Então, falso, aparente, mas perfeito. Aí quando a gente, né, comete esse erro, a gente se apropria de um ponto de fala por decreto. Então a gente não tem esse ponto de fala. Na verdade, esse ponto de fala não é assumido por ninguém, né? Se alguém tiver uma noção de posse desse ponto de fala, aí é o que a gente está dizendo, se perdeu na visão. Perdeu, se apegou a uma forma específica de dizer as coisas, transformou isso num dogma e transformou isso na visão definitiva. Mesmo quando a pessoa está dizendo assim, não, mas eu não sou dogmático, não, mas eu não sou. Se ela agir dessa forma, ela vai cair nesse. Então, a maioria das pessoas que vai dizer que não, vamos dizer que não estão sendo dogmáticas, que estão expondo a verdade definitiva e assim por diante, elas vão estar fazendo isso porque elas vão estar se apossando dessa visão hierárquica para falar, para dizer o que é mesmo e o que não é, ok? Então, esse é o jogo aqui. Quando a gente está falando da verdade relativa, a gente está falando, né, treinamento no Dharma, a gente está falando funcionamento usual das coisas no mundo, usar dinheiro verdadeiro, não usar dinheiro falso, saber usar o semáforo, né, não dizer assim, eu estou sonhando, semáforo não importa. Tudo é Matrix, então o semáforo não importa. Dinheiro do banco imobiliário, o dinheiro é irreal. Todo mundo sabe aqui, acho que todo mundo é educado o suficiente para saber que o dinheiro é uma fabricação que está ligada, né, tanto que o dinheiro sobe e desce o valor, por quê? Porque é baseado na confiança que as pessoas têm no país que faz o dinheiro. Então, se o real cai é porque as pessoas têm pouca confiança em investir no Brasil, em botar dinheiro aqui, e daí o real cai. Então, o dinheiro é uma coisa que não existe, né? O dinheiro é uma coisa que é postulada com base nas várias ignorâncias dos operadores. Então, a pessoa chega à conclusão lá definitiva, né? Dinheiro não existe. Como o dinheiro não existe, daí ele passa para o segundo passo, assim, o dinheiro de banco imobiliário vale. Né? Aí ele se aposta da verdade definitiva e diz, o meu dinheiro vale. Né? Então, assim, se você for ver fórum de espiritualidade, fórum de budismo, as pessoas elas têm o tempo todo esse tipo de atitude, né? Então elas se colocam na posição de fala, apresentam o dinheiro falso, assim, dizendo, não, mas já que a sua posição é inerentemente falsa, inerentemente não justificável, inerentemente não é um ponto de vista, então vale esse ponto de vista aqui qualquer. Ok? Não. Não passará. Esse tipo de argumento não passará. Aqui a gente tem todo o processo usual, né, o que funciona no mundo, como as pessoas aceitam ou não aceitam o crédito, o dinheiro e assim por diante, como as pessoas aceitam ou não aceitam os semáforos, né, os funcionamentos das coisas, ok? Isso daí é uma coisa que a gente fala para dar um exemplo, né? Então, soa muito papo de filósofo quando eu trago esses exemplos que são puramente convencionais, né? O dinheiro e o semáforo, que eu acho exemplos bons, assim. Aqui dentro a gente tem um tipo específico desse tipo de fenômeno que a gente chama de fenômeno puro, né? O fenômeno é puro, é relativo puro, porque ele se refere ao Dharma, ok? Então ele produz um caminho que vai produzir o reconhecimento do definitivo. Então, dentro desse fenômeno relativo puro, a gente tem várias convencionalidades também que operam, renascimento, nascimento humano precioso, a gente tem vários conceitos, o próprio conceito de vacuidade, né? Então, vacuidade é vazia, né? A não ser que a pessoa seja Shenton, daí tem uma discussão. Mas, normalmente, vacuidade é vazia. Então, né? Renascimento é vazio. Na verdade definitiva, não tem nascimento e morte, então não tem renascimento. Nunca teve renascimento em lugar nenhum. Mas sem renascimento não tem budismo. Então é semáforo, né? Então tudo é Matrix, mas o semáforo funciona. Ninguém desobedece o semáforo porque diz que tudo é um sonho. Se a gente tiver uma aversão ao sonho e disser assim, não, tudo é um sonho, semáforo, azar, vou atravessar, quem eu matar, eu matei, tanto faz.
Se a pessoa faz isso, então ela está acreditando no sonho como um fenômeno real também. Então ela vai lá, ela postula o sonho e ela diz: o sonho é verdadeiro. Como o sonho é muito verdadeiro, eu nego ele completamente. Mas a posição budista é assim: o sonho não é estabelecível. Né? Como ele não é estabelecível como verdadeiro ou falso, então ele é inerentemente falso em certo sentido, mas ele não é falso nesse sentido que produz uma rejeição. Porque se produzir uma rejeição é porque ele é verdadeiro demais em certo sentido. Então não tem rejeição nenhuma com relação a nenhum aspecto do sonho. Ok? Então esse é o entendimento que une o relativo com o absoluto. Se houver algum tipo de má vontade com relação às manifestações, e essas manifestações incluem fenômenos convencionais, e esses fenômenos convencionais, eles incluem validade, inclui epistemologia, inclui ciência e inclui o caminho budista. Né? Todas essas coisas que os seres humanos produziram com tanto esforço para encaixar as coisas e deixar as coisas funcionando mais ou menos como os seres humanos precisam fazer para funcionar, e às vezes dá errado, às vezes não dá errado, toda essa estrutura aí, a instituição budista não é negada pelo budismo. A pessoa vai dizer: não, se tudo é definitivo, então eu sou Buda, não preciso de mestre, não preciso de nada, né? Aí o que a pessoa está fazendo? Ela está caindo no extremo, né? Então ela está acreditando lá num definitivo que ela postulou, não é o definitivo, é um definitivo que ela postulou e que ela se joga ali e ela rejeita um relativo, que ela também postulou. Então quando a gente está praticando uma convergência completa, né? Que é a convergência que existe na realidade. Então, na realidade, a mente do Buda, que vê a realidade como ela é, eu comentei essa citação famosa que tem no professor Geluk, que é como dirigir, né? Então você está vendo, você tem essa dissonância cognitiva de você estar vendo o trânsito pela frente e o trânsito por trás. Talvez, né, quando eu comecei a aprender a dirigir, muito confuso, né? Mas essa coisa do espelho, quando você vira para a direita, você vai para a esquerda, quando você... É uma coisa assim... Mas você começa, se acostuma, é um hábito, daqui a pouco é automático para você. Você está vendo, você sabe o que está acontecendo atrás, você está vendo na frente, você sabe o que está acontecendo na frente. Então, é esse tipo de operação que a mente do Buda, que vê a realidade como ela é, ele vê. Ele vê o que é a natureza de tudo como um sonho, e ele vê os seres acreditando no sonho, sofrendo por causa do sonho e assim por diante, produz as ferramentas compassivas para os seres lidarem com o sonho. E essas ferramentas não são jogar um balde de água e dizer assim: acorda, sai dessa ilusão toda que você está. Nós estamos falando aqui do Mahayana, nós estamos falando aqui a ilusão é um adorno, a ilusão não tem nada a rejeitar na ilusão. Se nós não nos o problema é o engano com relação à ilusão. Você não sabe que é uma ilusão. Aí você vai lá, se envolve, se perde. Mas se você está apenas vendo uma ilusão, você é como ver um filme. Você paga para ver, você paga para sentir medo no cinema, ok? Então, como Dzongchen Satien Rinpoche diz, né, budismo é para se divertir. A finalidade última do budismo é diversão. Não parece bem o que o Buda ensinou, mas eu confio no Rinpoche. Eu acho que o Rinpoche tem um ponto aí quando ele está dizendo isso. Particularmente quando a gente está falando do Vajrayana, né? Então, particularmente quando você está falando da prática do budismo tibetano no Vajrayana, tem um nível de aceitação da ilusão e de completa... é como um tio Patinhas nadando na caixa forte, assim, né? Como é que a pessoa vai saltar no dinheiro e não se machucar, né? Então, o praticante Vajrayana, ele faz isso, ele salta nos fenômenos e ele não é atingido por nada, assim. Então, por quê? Porque ele tem um reconhecimento completo da ilusão como ilusão e ele não rejeita absolutamente nada. Nem aceita, nem rejeita. Aceitar também a gente pode dizer que é um problema, né? A gente não está falando só de rejeitar, porque normalmente quando a gente fala ilusão, a gente acha mal, relativo mal, quero definitivo, quero uma coisa... Daí já vira aquelas teorias de budismo nova era, budismo errôneo, assim, tudo uma ausência, um nada, um despojamento, uma coisa, né, qualquer coisa que não tenha complicação, assim. E tá certo, não tem complicação. Complicação não é causada pelas coisas, é causada pelo engajamento da mente, em aceitação e rejeição, né? Ok, fácil falar, difícil fazer, então para isso a gente tem o caminho, a gente tem todos esses fenômenos relativos, a gente tem as instituições budistas, os professores, as práticas. Prática é um conceito que está dentro do caminho, prática é um conceito trocar hábitos, refinar hábitos. Hábitos, todos eles prendem a gente, né? Então,
O budismo trabalha um bocado com transformar hábitos, né? Isso é uma coisa que a gente faz bastante. Então, o ponto aqui importante a salientar é que quando a gente vê do definitivo, não tem separação entre relativo e definitivo, entre dual e não dual. Então a não dualidade é uma coisa que abraça a dualidade completamente, não tem nenhuma má vontade. Má vontade é uma boa palavra, né? Hostilidade. Não tem nenhuma hostilidade com nada, ok? E daí, quando a gente está falando em termos do relativo, que é sempre quando a gente usa a linguagem, toda vez, por isso a gente fala, né? Eu estava dizendo isso porque tinha esse contexto. Quando a gente fala, eu estava dizendo isso porque tinha esse contexto, a gente entendeu a noção de ensinamento expediente. Não estava dizendo isso que vale para qualquer coisa. Você entendeu mal, teve uma comunicação errônea porque você assumiu que o que eu estava dizendo valia num outro contexto. Não, não valia num outro contexto. Valia naquele contexto. Né? Essa presunção sua de que o que eu estou falando é definitivo, essa presunção sua levou você ao erro, levou, né, nós dois à confusão. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo onde eu informo o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Tirezi Wante Jinja Soiza Pekaja Produtin Jyochi Om Sochi Jamia Champene Jira Sawa Kuncha Tuzio Zetai Bai Mediano Jutu Piamani Jogi Sasunda do Ten Jyochi Chime Kwene Pema Sambao Sasura Jinja no Pai Garjuan Shujuku do Pegu Kuze Destintes Indar Shinju Jigmetu Jutu Panangi Wancha Tungondo Pateno Muyengi Kupamalura Sanelundu Tinleta do Ten Jyochi Pemeja Sum Pemeri Suji Pemetan Lati Kuzizuan Pemancha de Droma de Soji no Nibe Melunde do Jyochi Nenjuane Chimpote Payuri Nebadan Basi Pechambundan Kuseja Senden Jyochi Kusun Sanje Guru Rinpoche do Condado de Wachimbo Jabartia com seu tutor da Poça Sol, Debson Chinchilapto Sushi, não se engana de Chuva, dançam palunde do Partingelo, uma rumba Zaguru Pema CD, que loja som de loite, aliança som de papel, do Jushu Sung, não guarda miral do Sungele, show.